Alô, você que está em casa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, professor Dicleto, aqui na área para começar o nosso curso de Direito Penal com foco total na banca VUNESP. Pois é, uma banca aí do estado de São Paulo, uma banca bem interessante, com questões bem inteligentes sobre o direito penal. E aí muita gente me pergunta, Dicleto, basta estudar a letra da lei que é suficiente? Não, para a banca VUNESP não. A banca VUNESP é uma banca inteligente, é uma banca bacana, que cobra além da literalidade, coloca casos práticos, coloca situações onde você vai ter que aplicar os conceitos que você aprende no direito penal. Então, vamos ver como é o jeitinho aí da banca VUNESP nesse nosso curso, tá? Vão ser 4 aulas de 1h30 cada um. Vou tentar fazer aí algo entre 55 e 60 questões nesse curso, mas o importante é eu te dar um norte, né? Eu te mostrar o jeito da banca VUNESP de cobrar o assunto. E aí você pergunta, mas Dicleto, esse curso é pequeno, vão ser só 6 horas? Eu quero estudar direito penal completo, o que eu faço? Então aqui no site do professor Silvio Sangue tem um curso meu completíssimo de direito penal. Curso esse que tem PDF, tem vídeo, tem diversas questões comentadas. Então, se você quer estudar direito penal para um projeto mais de médio prazo, para um projeto mais consolidado, se você quer efetivamente, né, estudar a disciplina de direito penal, como você estuda direito tributário, por exemplo, use esse meu curso aqui do site do professor Silvio Santos, de PDF mais vídeo, eu tenho certeza que vai ser extremamente suficiente para o seu concurso. Tá bom? Mas vamos começar aqui a nossa brincadeira. Vamos começar a falar do direito penal aí para a banca VUNESP. Olha só. Qual vai ser o nosso conteúdo programático? Está aqui, ó. Princípios do direito penal. Vamos falar de alguns princípios do direito penal. Aplicação da lei penal. Sujeito ativo e passivo da infração penal. E esses 3 primeiros itens aqui, ó. Os itens 1, 2 e 3 já vão ser estudados agora na nossa aula de número 1, tá? Na próxima aula, na aula 2, eu devo estudar possivelmente esses 3 pontos aqui, ó, os itens 4, 5 e 6, tá? Devem ser estudados aí na aula 2. Os itens 7 e 8, como o item 8 ele é muito grande e é muito importante, a banca VUNESP adora esse item 8, então eu vou ver isso aqui, ó, na aula 3, tá? E os demais a gente vai ver na aula de número 4. Pelo menos te dá aí um norte, deixa eu sair da frente, te dá um norte do que é cobrado na prova. Dicleto, a lei de improbidade. A lei de improbidade eu não vou ver. Já te adianto que eu não vou ver. Por quê? Porque você já está careca de estudar isso lá no direito administrativo. Já sabe quais são as espécies de atos, né, de improbidade administrativa. Mas vou deixar aqui um dever de casa, dever importante, que é ver as alterações da Lei 8429 promovidas pela Lei Complementar 157 de 2016, tá? A Lei Complementar 157 de 2016 alterou a Lei 8429, inseriu aí uma nova modalidade de atos de improbidade administrativa e é importante que você veja essa alteração, porque ela tem tudo a ver com quem está estudando para auditor fiscal. Beleza? E vamos ver também algumas coisas aí sobre a Lei 8137, sobre a Lei 7942, e assim vai. Tranquilo, pessoal? Esse é o panorama do nosso curso, tá? Esse é o panorama do nosso curso. E aí, sem perder mais tempo, ó, já está aqui os 3 primeiros itens da nossa aula,
falando sobre princípios constitucionais do direito penal, aplicação da lei penal e sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Sobre os princípios constitucionais do direito penal, muita coisa você já estudou lá no direito constitucional. Em especial, alguns incisos do artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, vários princípios do direito penal estão no artigo 5º da Constituição, em especial os chamados princípios constitucionais. Belezinha, gente? Tranquilo? Adclebe o item aplicação da lei penal. É o que? Basicamente aqui nós temos os artigos 1º ao 12 do Código Penal. Vamos ver isso com bastante ênfase, com bastante detalhe. Acredito com certeza que isso vai cair uma questão na sua prova, tá? E o item 3, sujeito ativo e passivo da infração penal, isso não está no Código Penal. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é doutrina. E basicamente, né, não vai ser cobrada uma questão na sua prova especificamente sobre sujeito ativo e passivo. Eu acredito que o conceito de sujeito ativo e passivo é importante até para o estudo dos outros crimes. Ó. Por exemplo, quem pode ser sujeito ativo em um determinado crime contra a fé pública, que está aqui no item 7. Em um determinado crime contra a administração pública, que está aqui no item 8. Em um determinado crime contra a ordem tributária, que está aqui no item 13, e assim vai. Tá? Então eu vou, na aula de hoje, apenas tecer aí os conceitos sobre sujeito ativo e passivo para que nós possamos aplicá-los ao longo, né, de todo o nosso curso de Direito Penal. Maravilha? Estamos combinados? Esse foi o nosso panorama geral, o nosso bate-papo inicial, para nós já começarmos com a primeira questão, falando sobre os princípios do direito penal. Olha lá. Vem dizendo assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta o princípio que deve ser atribuído a Klaus Hoxie, defensor da tese de que a tipicidade penal exige uma ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos. Gente, você que está estudando para a área fiscal e que possivelmente não seja formado em direito, como essa prova foi para delegado de polícia, cobrou o nome aqui dos defensores das teorias dos princípios como Klaus Hoxie. Mas você não precisava saber isso para poder matar a questão. Olha só. Vamos pegar o conceito que está aqui. Está dizendo que a tipicidade penal, anota aí, tipicidade penal exige uma ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos. Uma ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos. Por exemplo, aquela pessoa que furta R$1, a pessoa furtou R$1 para comprar um pãozinho na padaria. Qual é a gravidade dessa conduta, já que o furto não tem violência, não tem grave ameaça à pessoa? Esse bem jurídico, R$1, ele é um bem jurídico de alta relevância, que tem efetiva proteção. Gente, quando uma pessoa furta R$1, a gravidade disso não justifica a aplicação de uma pena, tá? A gravidade disso não justifica a aplicação de uma pena. Ou seja, quando a ofensa em relação à gravidade for muito baixa, o que isso faz? Isso faz com que a tipicidade penal ela seja excluída. E o instituto que gera a exclusão da tipicidade penal é o chamado
princípio da insignificância. Ou princípio da bagatela, é a mesma coisa. Por isso que o gabarito aqui, ó, foi a letra A, princípio da insignificância. Aí você pensa, de Claire, entendi. Agora, você pode me falar um pouquinho sobre os demais princípios? Intervenção mínima, fragmentariedade, adequação social e humanidade? Com certeza. Já até coloquei aqui nos slides para adiantar o nosso trabalho. Ó. O princípio da insignificância, que é o gabarito da questão, deve buscar proteger a comunidade de crimes que tenham pequena gravidade, ou seja, deve-se evitar a punição de crimes de bagatela, tal como furtar um grampo, furtar um prego, furtar um real. Isso não tem, né, uma gravidade, uma relevância que justifique a aplicação do direito penal. Tá? Então, pelo princípio da insignificância, o que a gente tem que fazer aqui? Deve-se evitar a punição de crimes de bagatela. Tá bom? Continuando. Princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio. Ou seja, de acordo com esse princípio, o direito penal deve ser aplicado em último caso. Tá? O direito penal deve ser aplicado em último caso. É o que está escrito aqui. Ó. Vamos ler tudo? Ó. O princípio da intervenção mínima orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta somente se legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Gente, pensa comigo aqui o seguinte, ó. A gente sabe que o direito penal ele tem sanções muito graves. Ele pode privar a liberdade de uma pessoa quando ela fica em reclusão, por exemplo. Tá? Então, para que eu venha a utilizar o direito penal, eu só vou fazer isso em último caso, quando o direito penal não for, ou melhor, quando os outros ramos do direito não forem suficientes para solucionar um determinado caso. Ou seja, numa última solução, como última ratio, aplica-se o direito penal. Beleza? Continuando, vem aí o princípio da fragmentariedade. Esse princípio é um corolário, é uma consequência do princípio anterior. Então, o princípio da fragmentariedade é uma consequência do princípio da intervenção mínima. Ou seja, o direito penal ele limita-se a punir as ações ou omissões mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes, decorrendo daí o seu caráter fragmentário. Por que fragmentário? Porque apenas os bens jurídicos mais importantes são protegidos no direito penal. Ou seja, uma parte dos bens jurídicos, um fragmento, uma parcela dos bens jurídicos é que vem a ser protegida no âmbito do direito penal. Os outros dois princípios que estão na questão são o princípio da adequação social. Ele diz que não se pode reputar criminosa uma conduta tolerada pela sociedade, ainda que se enquadre em uma descrição típica. Como assim, de Claire? Olha só, imagina uma mãe que acabou de ter uma filha, tá? E aí essa mãe fura a orelha da filha para poder colocar um brinco. Quando se fura a orelha do bebê, é um ato típico de lesão corporal. Mas isso é uma conduta tolerada, aceita pela sociedade. Consequentemente, a tipicidade dessa conduta acaba sendo excluída, né? Torna-se uma conduta materialmente atípica, pois há uma adequação social, há um entendimento, uma compreensão social a respeito desse determinado caso. Beleza? E fechando aqui, ó, nós temos o princípio da humanidade sustentando que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. São corolários
consequências desse princípio: a vedação apenas cruéis e infamantes, a proibição da tortura e maus tratos nos interrogatórios. Ou seja, as penas não podem violar a dignidade da pessoa humana, tá? Marca isso aí, ó. Não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana. Conclusão, matamos essa questão. Maravilha? Já vimos aí vários princípios, eu coloquei essa questão para isso, para nós já estudarmos aqui, ó, alguns princípios no âmbito do direito penal. E a segunda questão do nosso curso está aqui. O artigo 1º do Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Então, ó, quando diz que não há crime sem lei, essa lei aqui dá origem, dá ensejo a um subprincípio caracterizado como subprincípio da reserva legal. O subprincípio da reserva legal diz que a lei para definir um crime tem que ser uma lei em sentido estrito, tem que ser uma lei ordinária ou uma lei complementar. Não pode ser uma medida provisória, um decreto, uma resolução do Senado, tá? E além disso, a lei precisa ser anterior ao fato praticado. Nós temos nesse segundo conceito aqui o chamado princípio da anterioridade. Anterioridade. A lei precisa ser anterior ao fato, né? Dessa forma, imagine que uma pessoa pratica o fato X. Depois vem uma lei tipificando esse fato X, fazendo com que esse fato X seja considerado crime. E novamente uma outra pessoa pratica o fato X. Na situação 1, como a lei não é anterior, como a lei é posterior, não haverá crime nesse fato 1. Mas, na situação 2, como a lei é anterior, aqui sim haverá crime. Tá ok? Item 3. Qual é o item 3, Claire? Perceba que a lei tem que ser uma lei em sentido estrito, tem que ser anterior e tem que definir exatamente o que é considerado crime. Ou seja, a lei não pode permitir interpretações vagas, interpretações dúbias, interpretações imprecisas sobre uma determinada conduta ser ou não crime. Por isso que nesse terceiro subprincípio aqui nós temos o princípio da taxatividade. Tá? E todos esses subprincípios derivam do chamado princípio da legalidade, que é esse que está no artigo 1º do Código Penal. Ou seja, por meio do princípio da legalidade, nós temos 3 subprincípios, que são reserva legal, anterioridade e taxatividade. A questão, ela fala perguntando um determinado princípio aqui. A resposta mais precisa, mais correta, seria princípio da legalidade, mas isso não está em nenhuma alternativa. Então, se não tem princípio da legalidade, vamos procurar um dos subprincípios da legalidade, que pode ser ou reserva legal, ou anterioridade, ou taxatividade. Sendo assim, desses 3 subprincípios, o único que está nas alternativas é o princípio da taxatividade. Beleza, gente? Tranquilo? Questão aí para auxiliar judiciário 2014, mas eu achei questão interessante para mostrar o jeito que a banca Vunesp cobra o assunto, tá? Quem só fica lendo o Código Penal não ia acertar, não ia saber
que dentro do princípio da legalidade nós temos o princípio da taxatividade. Questão 3. Olha lá. Ó. Acerca dos princípios da legalidade e da anterioridade esculpidos no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, analise a tentativa de seguir e assinale aquela que é correta. Gente, o que está correto aqui? Ó? Vem dizendo. Letra A. Uma das funções do princípio da legalidade é permitir a criação de crimes e penas pelos usos e costumes. Não. Isso aqui, ó, é uma afronta ao subprincípio, né, da reserva legal, subprincípio que está inserido no princípio da legalidade. Ou seja, somente lei ordinária e lei complementar podem criar crimes e penas, tá? O princípio da legalidade vale tanto para a tipificação de um crime quanto para a criação de uma pena. Beleza? Então, a alternativa A está errada. B. No Brasil, em um primeiro momento, a União Federal pode legislar sobre matéria penal. No entanto, de forma indireta e urgente, leis estaduais podem impor regras e sanções de natureza criminal. Não. Isso aqui está completamente errado, tá? Direito penal é competência da União. Portanto, completamente errada aqui a letra B de bola. C. A lei penal incriminadora somente pode ser aplicada a um fato concreto, desde que tenha tido origem antes da prática da conduta. A lei penal incriminadora somente pode ser aplicada a um fato concreto, desde que tenha tido origem antes da prática da conduta. Até aqui está certinho. Até esse pedaço aqui, ó, nós temos o chamado princípio da anterioridade, subprincípio da legalidade. Maravilha. Então, esse pedacinho aqui, show de bola. Agora, em situações temporárias e excepcionais, no entanto, admite-se a mitigação do princípio da anterioridade. Não, tem nada a ver isso aqui. Essa segunda parte aqui está errada. De Claire, mas não tem um conceito aí, um artigo do Código Penal que fala sobre lei temporária e lei excepcional? Tem sim. Esse conceito está no artigo 3º do Código Penal. A gente vai falar sobre ele já já. Tá? Tem uma questão aí bacana sobre esse artigo. Mas, por hora, basta você saber que a anterioridade não é mitigada em situações temporárias e excepcionais, ou seja, não é relativizada. Tá? Letra D. Desdobramento do princípio da legalidade é o da taxatividade, que impede a edição de tipos penais genéricos e indeterminados. Aqui é o nosso gabarito, né? Lembrando aí dos desdobramentos do princípio da legalidade. Quais são os desdobramentos do princípio da legalidade? Então aqui, ó, reserva legal, anterioridade e taxatividade. Coloca assim para ficar mais bonitinho, ó. Desdobramentos. Eu chamo mais desdobramentos. Eu chamo mais como subprincípios, mas também podem ser visualizados como desdobramentos. Não há problema nenhum. Então, gabarito de Claire, letra E. O princípio da legalidade afasta a aplicação da interpretação extensiva, mas permite a aplicação da analogia de forma ampla e irrestrita. Não, está errado. Tá? Está errada aqui a letra E pelo seguinte. Ó. Quando eu falo em analogia, eu tenho aqui a utilização de uma lei que rege um caso semelhante para um determinado caso que não tenha previsão legal. Ou seja, imagina um caso 1
que não tem previsão legal, ele não está regido, tá, por nenhuma lei. Então, nesse caso, há uma omissão da lei. E aí vem um caso 2, que é semelhante, é parecido, não é igual, mas é parecido ao caso 1. Tá? E nesse caso 2, existe previsão legal. Tem uma lei regulando esse fato. E essa lei é justamente a lei X. Pessoal, eu posso pegar essa lei X, como os casos são semelhantes, tá? São casos aqui semelhantes. Eu posso pegar essa lei X e aplicá-la ao caso 1 e defender essa aplicação pelo Instituto da Analogia? A resposta aqui é o seguinte: depende. Tá? Depende de quê? Existem basicamente duas espécies de analogia. Uma é chamada de analogia em Malan-Parten. E a outra é chamada de analogia em Bonan-Parten. A analogia em Malan-Parten, ela é prejudicial ao réu. A analogia em Bonan-Parten, ela é benéfica ao réu. E aí, diante disso, você tem que saber que, se um determinado fato não é crime, mas um fato parecido é crime, e eu aplicar a lei do fato parecido para incriminar a conduta original, eu vou ter uma analogia in malum partem, prejudicando o réu. Então, nesse caso, a analogia in malum partem, no âmbito do direito penal, ela não pode ser utilizada. Somente a analogia in bonam partem pode ser utilizada. Exemplo, uma lei parecida tem uma situação atenuante, né? Tem uma circunstância atenuante. Então eu posso usar a lei do caso 2 para atenuar também o caso 1? Sim, posso. Nessa situação é possível, tá? Conclusão: quando diz que a analogia pode ser aplicada de forma ampla e irrestrita, está errado. Porque, como você acabou de ver, somente a analogia in bonam partem pode ser aplicada. Maravilha, gente? Tranquilidade? Olha só. Essa foi a questão de número 3. E aqui, ó, já tem a questão de número 4, tá? Questão essa que tem como fundamento o artigo 3º do Código Penal. Mas, como nós já estamos com quase aí 30 minutos, e os blocos aqui da nossa aula vão durar aproximadamente esse período aí de 30 minutos, para não quebrar a questão no meio, eu vou fazer um pit stop aqui, vou fazer um break, e aí daqui a pouco a gente volta para continuar com a nossa aula. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.